Identitarismo. O Lula acabou de cutucar um vespeiro e os resultados são imprevisíveis. E olha, imprevisíveis tanto na direita quanto na esquerda, porque a questão identitária ela é utilizada para criticar a esquerda, ao mesmo tempo em que a questão identitária ela é utilizada para promover a esquerda. O detalhe é que o Lula não é contra a representação de todas as classes dentro do Congresso Nacional, dentro da política, dentro das câmaras de vereadores. Mas o detalhe é que existe uma falha dentro da esquerda, que é escolher as pessoas, primeiro pela cor da pele ou pelo gênero, para depois ver a viabilidade política das pessoas. Então, falando em termos técnicos, é preciso, para governar, ter votos e ser eleito. Falando em termos práticos, é preciso ser representado dentro do Congresso, obviamente dentro das câmaras municipais, mas para ser representado, o camarada tem que ser conhecido antes. O que significa que o Lula não está sendo contra a existência de representantes de todas as classes, entre elas, obviamente, os homossexuais, como a gente teve essa manifestação do Jean Willis. O detalhe é que nós chegamos a um ponto em que as pessoas não estão percebendo que no momento em que você, como partido, foca demais na representatividade de uma minoria, você acaba criando uma certa aversão na maioria. E eu não sou contra a existência de candidatos e de, obviamente, políticos que representem as minorias, mas eles precisam, antes de serem representantes da minoria, simplesmente por pertencerem às minorias, eles precisam ser viáveis, eles precisam ter condições de ganharem votos, porque senão eles vão simplesmente atrapalhar o partido. E tem um detalhe que é muito importante. O Lula, como sendo o presidente da República, a figura mais importante do Partido dos Trabalhadores, ele precisa focar numa política macroeconômica e a esquerda acaba exigindo do Lula muito foco em situações delicadas. E sempre quando você foca em uma coisa que representa uma minoria, você acaba deixando de focar em um assunto que representa a maioria. É por isso que o Lula tem trabalhado demais a questão econômica, porque foca em todo mundo, a questão da industrialização, porque gera diminuição do desemprego e acaba repercutindo em todo mundo, investimentos internacionais que vão repercutir em todo mundo. Agora, imaginem a seguinte realidade, que a esquerda acaba focando demais e é muito perigosa na política. A escolha, como tentaram fazer, a escolha de uma ministra do STF. Antes de saber quem é a ministra, nós vamos escolher uma mulher negra, para depois descobrir quem seria essa mulher negra. Essa seria uma escolha que, apesar de parecer uma escolha que vai criar representatividade, ela acaba sendo uma escolha muito delicada, porque você não conhece a pessoa. Primeiro você olha o tom da pele, depois você olha o gênero, para depois você escolher a pessoa. Você está criando uma filtragem. Isso é uma coisa realmente perigosa para a nossa sociedade. A gente está indo cada vez mais na direção da ideia de que a esquerda precisa representar as minorias, mas as maiorias, quando elas não se sentem representadas, elas acabam abandonando a esquerda. Tem muitas pessoas que caíram em conversas do bolsonarismo, como, por exemplo, o kit gay, que na esquerda tudo é beneficiar gay, e não tem nada disso. A existência de políticos homossexuais não significa que o partido é um partido que vai privilegiar só os homossexuais. Mas a escolha de um candidato, primeiro, por ele ser homossexual e depois por ele ser viável, é uma escolha errada, porque o partido perde votos e sem votos o partido não consegue fazer candidatos e não consegue governar. Então, eu imagino que a dica do Lula é uma dica muito importante, é que as minorias primeiro, os representantes das minorias, primeiro se tornem viáveis politicamente, para eles não chegarem simplesmente propondo suas candidaturas como eu quero me candidatar porque eu sou homossexual. Mas espera aí,
Você tem condições de ser eleito, de ter votos, pelo menos, para ajudar a legenda? Olha, eu quero me candidatar porque eu sou representante das mulheres. Mas espera aí, dentre todas as mulheres, você é a pessoa que vai representar as mulheres? Ah, mas eu sou uma mulher e sou negra. Mas o que você fez durante todo esse tempo na política para ser viável e para ter votos? Eu acho que essa é a dica do Lula. E essa deveria ser, na minha opinião, a direção da esquerda. Porque se a esquerda continua procurando primeiro gênero, procurando primeiro se é homossexual, cor de pele, para depois ver a viabilidade do candidato, a grande realidade é que a gente vai ter representantes nas eleições, mas não teremos representantes nas casas legislativas e não teremos representantes dessas minorias na política, porque elas serão derrotadas, simplesmente porque vence quem tem votos, vence quem tem viabilidade. E representar nas eleições não significa representar no momento posterior na política. Eu sei que é triste ouvir isso, eu já fui muito criticado por causa desse posicionamento meu, mas eu acho que as minorias precisam lutar para se tornarem pelo menos aceitas pelas próprias minorias, porque nós temos muitos representantes de negros, muitos representantes de homossexuais, muitos representantes de mulheres que não são aceitos nem dentro dos próprios contextos, porque eles não fizeram uma política antecipada para serem aceitos nesses contextos. E às vezes eles tiram a oportunidade, por exemplo, do partido, da legenda, ter votos com outro candidato porque eles se impõem, porque são representantes daquelas minorias. Eu peço desculpas, porque eu sei que é um assunto delicado, eu sei que é um assunto que magoa muitas pessoas, mas eu preciso confessar que esse posicionamento do Lula, para mim, foi um posicionamento que me deu uma certa tranquilidade, porque esse posicionamento do Lula tira da direita aquele argumento poderoso de falar que a esquerda só quer aborto, a esquerda só quer gay, a esquerda só quer homossexuais. Isso é muito importante, porque o fato da esquerda lutar pela representatividade é uma coisa. Agora, a esquerda ser obrigada a colocar representantes não viáveis não é uma técnica política adequada e vai fazendo aos poucos a gente perder posições em casas importantes, como dessa vez, por exemplo, o presidente Lula tendo que governar com um Congresso de maioria centro-direita e direita, exatamente por causa de muita falta de comunicação entre candidatos e povo que vota. Vamos tentar ver o que acontece, vamos torcer para que essa fala do Lula produza resultados positivos, e um dos resultados positivos que eu acredito que essa fala do Lula pode criar é acabar com essa possibilidade da direita atacar o Lula, atacar a esquerda, falando que na esquerda é só aborto e homossexual, e obviamente que o Lula, com essa fala, incentive os representantes de minorias que se tornem viáveis, que façam política, que se tornem realmente conhecidos entre seus representados, para que eles se tornem viáveis e tenham votos, e não se candidatem apenas por serem representantes daquelas minorias. Muito obrigado, inscreva-se no canal, marque aí para receber notificações, convide amigos e até mais.